Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Na leitura do Evangelho de hoje, temos a fundação da Igreja Católica, o primado de Pedro e a sucessão apostólica, e a promessa de estabilidade da Igreja até o final dos tempos. Tudo isso na fala de Jesus a Pedro. A partir desse texto, podemos refletir um tema difícil, delicado, que nem é comum ser trazido para as homilias. Mas podemos refletir sobre a plenitude da salvação na Igreja Católica e a participação de outras comunidades religiosas nesse mistério salvífico confiado à Igreja Católica. Esse é o tema, é a sentença de nossa reflexão. E precisamos partir do pressuposto de um respeito a todas as religiões, sobretudo as cristãs e todos os que participam e integram essas outras confissões religiosas. Então partimos desse respeito e não poderia ser diferente, já que tenho muitos amigos pastores. Mas eu gostaria de partir de um documento chamado Dominus Iesus. E esse documento foi escrito então pelo cardeal Ratzinger, enquanto cardeal, depois futuro Papa Bento XVI. É um documento curto, quem se interessar pelo tema, então vai colocar Dominus Iesus na internet, rapidamente acha e pode então com mais atenção se debruçar sobre o tema. 4 pontos. Claro que é uma homilia de 15, 20 minutos, não dá para esgotarmos de forma profunda o tema que trago, mas não queria me isentar de tratar o tema para responder a uma frase que vejo, infelizmente, com muita frequência na boca de alguns católicos. E eu quero corrigir essa frase com a catequese dessa homilia. Primeiro ponto, número 14 do documento. A vontade salvífica de Deus é oferecida e realizada de uma vez e para sempre em Jesus Cristo. Com essa frase, dizemos, não há salvação fora de Jesus Cristo. Pode acontecer salvação fora da Igreja Católica, fora do cristianismo, mas Jesus é o caminho para a verdade, o caminho para a vida plena, vida eterna. Só tem Jesus como caminho, logo, toda salvação passa por Jesus Cristo. Primeiro ponto de doutrina. Segundo ponto, número 16 do documento. Jesus constituiu a igreja como mistério de salvação. Ele mesmo está na igreja e a igreja está em Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, e Gálatas 3, versículo 28. Se a igreja está em Jesus como seu membro, como membros do seu corpo, e tem Cristo como cabeça, e se Cristo está na igreja, então a plenitude da salvação que passa por Cristo pertence também à igreja. É o segundo ponto de reflexão. Jesus institui a igreja como, nos explica São Paulo, membros de um corpo que tem Cristo como cabeça. Logo, a plenitude da salvação está na igreja. Repare, vamos acompanhando o raciocínio. Cristo é o único caminho de salvação. Cristo institui a igreja
e a igreja está em Cristo e Cristo na igreja, logo a igreja também é o caminho pleno por onde chega a graça de Deus que possibilita a salvação ao seu povo. Depois, terceiro ponto, existe uma continuidade histórica radicada na sucessão apostólica entre a igreja fundada por Cristo e a igreja católica. Esta é a única igreja de Cristo, confiada a Pedro para apacentar. João, capítulo 21, versículo 17. Cabendo a ele e aos demais apóstolos difundirem e governarem essa igreja fundada por Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, número 16 do documento que estou citando. Veja, então, a salvação tem como caminho Cristo. Cristo associado à igreja. Logo, a igreja tem a plenitude da salvação. A igreja criada por Cristo, ela tem uma linha sucessória ininterrupta de Pedro e os demais que sucederam Pedro no governo da igreja até Papa São João Paulo II, Papa Bento, Papa Francisco, Papa Leão. Logo, a igreja criada por Cristo, fundada por Ele, ela está continuada na igreja católica. Nenhuma outra igreja pode abrir a escritura e dizer, aqui está a fundação da nossa igreja. Só uma igreja pode abrir a escritura e dizer, Cristo fundou a igreja. E essa igreja é a igreja católica. Porque há uma sucessão apostólica dos papas de Pedro, Papa Leão. Há uma sucessão apostólica dos 12 apóstolos, foram sagrando bispos, até hoje o nosso bispo Dom José Francisco, Dom Geraldo e os bispos todos que temos na igreja no mundo inteiro. Quarto ponto de nosso caminho de reflexão. Se por um lado, a igreja de Cristo continua a existir plenamente só na igreja católica, por outro lado, existem numerosos elementos de santificação e de verdade nas igrejas e comunidades eclesiais que não vivem em plena comunhão com a igreja católica. Número 16 do referido documento. Então, de forma plena na igreja católica, mas há presença de verdade e elementos de santificação também em outras igrejas. Não plena, mas existem elementos de verdade e santificação. Por quê? Porque é o mesmo Deus presente, é a mesma palavra proclamada e anunciada que tem poder de salvar. Uma imagem me vinha à cabeça, a imagem de um eucalipto alto, que tem um único tronco central e galhos finos, e muitos galhos. Depois da separação, na Idade Média, século XV, XVI, nós temos então milhares de denominações cristãs. Um tronco, por onde a seiva passa e dela se deriva para galhos, tantos galhos finos. Por que a imagem não é como uma outra árvore? Uma outra árvore, os galhos se multiplicam, galhos grossos, né? A imagem que me vinha é um pouco essa imagem. Acerca dessas igrejas, deve-se afirmar que o seu valor deriva da mesma plenitude da graça e da verdade que foi confiada à Igreja Católica. Vou repetir. Por isso a imagem do eucalipto. Acerca dessas outras comunidades,
que foram se derivando da Igreja Católica, foram se multiplicando, deve-se afirmar que o seu valor deriva da mesma plenitude de graça e de verdade que foi confiada à Igreja Católica. Mesmo número 16. Tendo dito isso, há uma frase que peço que não mais repitam e que não concordem com a frase. Temos que respeitar o entendimento que as pessoas possuem. Mas temos que pensar, nós que somos católicos, temos que pensar como igreja. Porque nós temos uma doutrina sistematizada, organizada, no mundo inteiro. Você vai mudar de estado e vai ser a mesma doutrina. Você vai mudar de país e vai ser a mesma doutrina. Vai mudar de continente e vai ser a mesma doutrina. A mesma Santa Missa, a mesma liturgia, os mesmos textos bíblicos no mundo inteiro. Por quê? Porque espalhada pelo mundo inteiro é uma única igreja, a Igreja Católica. A frase é: não importa a igreja, importa Deus. Já ouviram? Olha, não está aqui com a gente, né? Mas o que importa é Deus, né? O que importa é ser católico, enquanto plenitude da verdade e da graça confiada à igreja. Então não é tanto faz como tanto fez. Não é está aqui ou está ali. Comecei a homilia dizendo do respeito que temos que ter com todos. Mas nós, em nome de respeito, não podemos mudar a doutrina católica. Em nome de respeito, não podemos pensar como se não fôssemos católicos. Temos que pensar como católico e temos que pensar com a doutrina católica. E nós temos a história que atesta a nossa origem e a nossa fé. Nós temos como pilares de nossa doutrina não apenas a palavra. Temos a palavra e temos a tradição. Dois pilares. De modo geral, os protestantes romperam com a tradição e ficaram apenas com a palavra. E o que é a tradição? A tradição é o costume que foi passado na oralidade. A forma de rezar, a forma de crer, a forma de viver a fé. Isso é a tradição que foi passado, porque nem tudo foi escrito. E o próprio texto bíblico diz que nem tudo foi escrito, não haveria páginas para conter tudo aquilo que eles experimentaram e ouviram de Jesus. Então, temos a palavra e temos a tradição, e as duas então integram a doutrina católica. E você e eu precisamos pensar como católicos. E diante de uma doutrina tão sistematizada, de uma celebração, temos no Catecismo da Igreja um texto que eu gosto muito, de São Justino, datado do ano 155, que ele traz a estrutura da celebração da Santa Missa no ano 155. Como eles celebravam a Santa Missa. Nós temos, já em Atos dos Apóstolos, conseguimos compor aqui uma estrutura, e ela vai sendo aperfeiçoada. Então, eles não têm tradução. Logo, a forma de rezar foi mudada, foi modificada, porque senão seriam também igreja católica. Digo a vocês, respeitem as demais igrejas, respeitem as demais religiões, respeitem todas as pessoas que integram essas outras igrejas e religiões. Mas esteja na Igreja Católica com a consciência de estar na Igreja de Jesus Cristo. Você não está na igreja fundada por Padre A, Padre B ou Padre C. Você não está na igreja fundada por Bispo A, B ou C. Você está na igreja fundada por Jesus Cristo. E essa consciência você não pode perder. Você não pode esquecer. Ninguém se afasta da Igreja Católica por uma dúvida racional, por uma dúvida intelectual. Pode se afastar porque não aprofundou o seu conhecimento de fé.
pode se afastar porque em uma fé sem conhecimento doutrinário, optou pelo afeto, pelo sentimento, pela emoção, mas ninguém sai da Igreja Católica dizendo, não encontrei respostas. Ninguém sai da Igreja Católica dizendo, eu não tenho uma doutrina coesa, sistemática e fundamento sólido. Pode sair por não estudar, pode sair por não buscar, não que a igreja não ofereça respostas. Os apóstolos Pedro e Paulo, 2 pilares nessa igreja. Pedro, apesar das suas fraquezas, das suas fragilidades, foi fiel a Cristo, até dar a vida por ele. Foi escolhido líder da igreja e se tornou um ponto, um símbolo de comunhão e de unidade de todos os fiéis católicos. Isso é um outro diferencial da igreja. Nós temos a continuidade do primado de Pedro. Nós temos um homem escolhido por Deus para ser para nós essa referência de comunhão. Portanto, peçamos perseverança na fé, determinação para trilhar um verdadeiro caminho de comunhão e de obediência à igreja e ao Santo Padre, o Papa. Paulo, o perseguidor, transformado pela graça em apóstolo e no maior evangelizador de todos os tempos. Dele, aprendamos o incansável empenho e oportunismo em aproximar as pessoas de Deus. Para o cristão, evangelizar não torna-se parte da vida. Evangelizar deveria ser a própria vida do cristão. Este apostolado, essa dinâmica evangelizadora, se concretiza em uma ação organizada e coletiva, como as pastorais, mas também no cotidiano, no contato com as pessoas, no trabalho, no colégio, na faculdade, na família, e vai ocorrendo de modo natural, de forma que mais cedo ou mais tarde, o católico vai levar o seu familiar, o seu colega de trabalho ou de estudo ao conhecimento de Deus, da sua palavra e do seu amor. Por fim, gostaria de deixar destacado a estabilidade da igreja. Ela nunca acabará, porque Jesus disse, as portas do inferno não irão prevalecer. E já são 21 séculos. Grandes impérios começaram e terminaram. E a igreja segue o seu curso na história. Momentos altos e momentos de muitas dificuldades, mas segue o seu curso na história. Porque há uma promessa, e essa promessa é de Deus. As portas do inferno nunca irão prevalecer. E nenhuma instituição no mundo é tão atacada quanto a Igreja Católica. Nenhuma instituição é tão atacada quanto a igreja. Quando a falha de algum de seus membros ocorre, é exposta no mundo inteiro. Isso não acontece com nenhuma outra religião. Porque nos perseguem, tentam contra nós, mas é uma casa construída sobre a rocha. E por isso podem vir os ventos, pode bater a água, e essa rocha, a base dessa casa permanece intacta. Isso é a Igreja Católica. Peçamos a graça de termos convicção. Convicção de que a Igreja de Cristo está na Igreja Católica. Convicção da escolha que você fez. Convicção essa que precisa tornar mais intensa e mais comprometida a nossa entrega a Deus e a nossa entrega à igreja. Diga
para si mesmo: eu sou católico, eu sou a igreja de Jesus Cristo. Que alegria podermos dizer: eu sou católico. Não é para ter vergonha, é para ter orgulho. Nós hoje somos os continuadores da igreja de Jesus Cristo na sociedade. Cabe a você e a mim levar essa igreja à frente. Cabe a você e a mim fazermos a igreja de Jesus Cristo crescer nesse município de Rio Bonito. E é isso que eu venho tentando motivá-los, incentivá-los, para que possamos nos aproveitarmos de tanto potencial que tem essa paróquia, para fazermos crescer a igreja de Jesus Cristo. Eu vou me empenhar para isso. Eu quero contar com o seu apoio, com a sua ajuda, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo. Assim seja.